Opa aí pessoal, tudo certo? Brasileiragem no ar. Para no vídeo de hoje nós falarmos a respeito de Mbappé. Sim, por mais que não pareça fazer muito sentido, faz. Acontece que existe uma forte tendência de que agora que ele anunciou que não faz parte mais do futuro do PSG, ele joga no Real Madrid. Isso deve impactar de forma positiva alguns brasileiros, não só do Real, mas de outros clubes, mas também de forma negativa. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Peço para vocês uma metinha aí de 10 likes, é simbólico, de graça, não custa nada e ajuda demais a gente. Peço para vocês também aqui nos comentários contarem pra gente quem você acha que se beneficia mais com a chegada do Mbappé no Real Madrid e quem você acha que vai ser o maior prejudicado. Tô aqui com o Leandro, meu parceiro e também apresentador desse canal, que fala do torcedor da seleção brasileira para torcedor de seleção brasileira, que se importa ainda com a seleção. Leandro, a primeira pergunta é simples. Caso o Real Madrid contrate de fato o Mbappé e ele chegue, onde você acha que o Mbappé deve jogar e como você acha que isso deve impactar nos brasileiros que já estão lá? Fala galera, grande abraço a todos que acompanham o canal. Boa pergunta para iniciar esse bate-papo, né, Léo? Porque acredito que o Mbappé ele já tem o seu nome no mundo inteiro, mundialmente conhecido, um baita de um jogador. E, cara, vestir a camisa do Real Madrid é muito diferente, né? Eu acho que o primeiro tópico, o primeiro nome, assim, que me remete à chegada do Mbappé para o Real Madrid é o Endrick, né? Porque o Real Madrid acabou de comprar o menino, né? Então, quando ele falar para o Real Madrid, o Mbappé possivelmente vai junto, ali na mesma janela, não sei, se eu não me engano, e isso vai impactar demais, porque o Endrick não vai ter o espaço que ele poderia ter antes dessa onda aí que o Mbappé soltou no mercado dizendo que não vai para o PSG. Então, o primeiro nome que acho que vai ser muito prejudicado, acho que vai ser o Endrick, né, pelo fato de que o Endrick já não teria tanto espaço, mas possivelmente ali o Ancelotti iria usar o menino em algumas situações de jogo, em algumas Copas, e até jogos um pouco menos expressivos da La Liga, né? E falando de benefício aí para o time do Real Madrid, e onde ele pode jogar, cara, eu imagino o Mbappé jogando um pouco pela direita, né? Onde o Rodrigo está jogando atualmente, o Rodrigo fazendo um falso 9, digamos ali, jogando um pouquinho mais recuado para abastecer o Vini Júnior e o Mbappé e vice-versa. O Rodrigo permanece na direita e o Mbappé joga como falso 9, mas eu queria ver ele jogando como falso 9 com esses dois pontas velozes e inteligentes, que são os brasileiros Rodrigo e Vini Júnior, né? Então, eu acho que vai seguir mais ou menos nessa pegada. Quando a gente for olhar assim a escalação inicial, a gente vai ter ali o Mbappé de 9, mas até pelo que a gente vem assistindo recentemente do Real Madrid, esse ataque já vem sendo bem móvel. Eu acho que o Vinícius Júnior é o mais limitado na questão de saber jogar em outras posições, então acho que acima de tudo o movimento vai ser mais coordenado ali entre o Rodrigo e o próprio Mbappé. E aí tem muita gente que acha que até porque o Vinícius Júnior é um protagonista maior desse Real Madrid do que o Rodrigo, as pessoas chegam à conclusão de que o Rodrigo vai ser o maior prejudicado. Eu acho que não, porque justamente por ele saber jogar em diversas posições, dá pra dizer até que nas 4, se você pensar ali como um segundo atacante, um falso 9 pela direita e pela esquerda, o Rodrigo é um cara que vai ser muito importante nessa construção desse novo Real Madrid. Já o Endrick, de fato, eu acho que ele é um jogador que sim, ele vai ter minutos. Eu não acredito nem que ele vai chegar ali no Real Madrid Castilha, não. No geral, eu acredito que ele vai começar fazendo pré-temporada com o Real Madrid para jogar no time principal, porém, de fato, ele vai ter menos minutos. O Endrick também tem a capacidade de jogar um pouco mais aberto e tudo mais, apesar de não ser a posição ideal dele. Só que uma coisa que a gente estava até conversando antes de começar esse vídeo é que os jogadores do setor ofensivo do Real Madrid, eles praticamente não se machucam, eles não perdem jogos. São muito novos e são fominhas no bom sentido, né? Eles querem estar em todas as partidas. Então, eu acho que por mais que o Endrick vá ter minutagem, eu acho que vai ser muito pouco, infelizmente. E com isso, eu acredito que um outro jogador que é selecionável vai se beneficiar, que é o Vitor Roque. Por mais que ele não seja um jogador do Real Madrid, sim do rival Barcelona, eu acho que a briga dele ali, né, pela nossa camisa 9, principalmente como um jogador jovem, para médio e longo prazo, é justamente com o Endrick. E eu tenho certeza que o Vitor Roque vai ter uma minutagem maior no Barcelona do que o Endrick no Real Madrid. Pelo menos em teoria. Então, assim, vão existir pessoas que serão beneficiadas, jogadores, né? Alguns serão prejudicados, mas eu também quero falar um pouquinho de vaidade. Eu acho que o Vinícius Júnior não tem nenhuma vaidade, ele sendo um dos principais ou principal jogador ofensivo do Real Madrid, sei lá, nos últimos 2 anos. Ele soube compartilhar muito bem esse protagonismo em alguns momentos da temporada com o Bellingham, em outras ali com o Benzema. Mas você acha que ele vai ter ali um bom relacionamento com o Mbappé no sentido de
eu aceito você ser protagonista ou não. O objetivo coletivo vai ser maior e o Vinícius Júnior, ele vai abraçar aquilo que todo jogador do Real Madrid deve abraçar, que é: um clube é mais importante do que você. Acredito que sim, Léo. O Vini Júnior, ele mostra que tem uma virtude ali muito, muito interessante, que é ajudar os companheiros, né? E acredito que o Vini vai ter esse pensamento, até porque o clube já tem, historicamente, essa cultura dentro do próprio clube, né? De pensar muito no clube, pensar muito no elenco, no todo, e não só individualmente. Tanto que é aquela sequência, né, estrondosa da Champions na época do Cristiano Ronaldo. A gente vê aqui, cara, quando o Real Madrid não é só o Cristiano Ronaldo, é um time. Então a gente sabe que o Real Madrid tem essa cultura e o Vini Júnior não pensa diferente na minha visão. E eu vou citar também uma questão muito importante, que vai ser a adaptação do Mbappé para jogar com o Vini Júnior e com o Rodrigo, na minha visão, mais especificamente esses dois, e jogar na Liga, né? Eu acho que isso vai impactar um pouco na estrutura que o Mbappé vai se adaptar a jogar, e aí é onde o Rodrigo e o Vini Júnior precisam adaptá-lo a esse tipo de jogo. E vai ser interessante ver esse trio em campo, Léo. E o Real Madrid sabe jogar também de forma reativa, né? Eu acho que essa mudança aí do Mbappé pro Real Madrid, claro que se der certo, a gente nunca tem essa certeza, mas eu acho que as pessoas estão tratando muito como, cara, que negócio legal, mas eu acho que é um negócio muito mais grandioso do que a gente tá descrevendo essa futura situação. Porque dá pra gente falar aí de 4 jogadores que em 5 anos, sei lá, no máximo, provavelmente vão ser, sei lá, 4 dos 10 melhores do mundo, assim, com frequência, principalmente Vinícius Júnior, Mbappé e Bellingham, e quem sabe ali o próprio... Eu acho que o Endrick, ele até não vai estar nesse status, muito mais porque ele vai estar sempre ali vindo do banco de reservas, ele vai estar muito dentro do IC. Mas eu acho que futebol, projeção, qualidade que esses jogadores têm por conta da idade, por conta do que eles já apresentaram, eu acho que a gente vai ver um negócio muito maior do que as pessoas estão... Não que as pessoas estejam falando que não vai ser algo incrível o Mbappé no Real Madrid, mas eu acho que vai ser algo muito maior assim do que estão descrevendo. Vai ser sensacional ver todos esses jogadores juntos, só que a gente tem um ponto também muito importante aqui, e que foge um pouquinho das 4 linhas, que é o seguinte, até para finalizar aqui esse nosso vídeo. A gente tá falando de um elenco do Real Madrid que me parece muito unido. Os jovens jogadores ali me parecem muito amigos, né? O Camavinga veio passar férias aqui no Rio de Janeiro com o Vinícius Júnior com o Rodrigo já tem uma boa relação, e o Bellingham, né? O pessoal fala até que o trio ofensivo do Real Madrid é todo brasileiro, o Rodrigo, o Vinícius Júnior e o Bellingham, que é nascido na Bahia, em Salvador. O pessoal tem essa piadinha, porque ele é carisma, ele é resenha, ele tá sempre ali com os meninos, e de repente chega um cara ali com status de estrela, e um time que já tá meio que consolidado. Isso pode gerar um problema, principalmente porque o Mbappé no PSG, e a gente sabe que o PSG é diferente do Real Madrid, ele se incomodava com o fato do Neymar ser ali o grande protagonista do vestiário. Sua opinião, pode ser, ou você acha que não? Que o Mbappé vai chegar ali na humildade, entendendo que o Real Madrid é muito grande e que ali ele não vai se criar dessa forma, não? Ele precisa chegar dessa forma, ele precisa chegar no sapatinho. A gente tá falando do Real Madrid, é um time maior campeão da Champions League, um dos maiores da história do futebol, quiçá o maior. Então, assim, ele precisa chegar no sapatinho. Nenhum jogador é maior que um clube. Isso é fato, cara. Isso é fato. O Cristiano Ronaldo não é maior que o Real Madrid, sabe? O Bruno não é maior que o Manchester United, e por aí vai. Eu posso citar nomes aqui a rodo. Mas o Mbappé, ele tem daquilo que é o mais próximo de um clube que é menor do que os jogadores. Então talvez ele não entenda isso. Isso, então ele vai precisar adaptar esse pensamento dele, ele vai precisar entender aonde que ele tá pisando. Porque no PSG, a grosso modo, ele fazia o que ele queria, né? Ele queria trazer um cara, Sheik Alá, traz o homem. O Mbappé pediu, tá aqui, mestre, ó, o jogador que você pediu. E não foi aquilo que a gente esperava. O Mbappé quis ficar no PSG para ser o protagonista, eles não tem um time para tornar o protagonista. E a gente percebia que ele precisava de alguém para abastecer ele, e toda hora ele vinha buscar a bola atrás para fazer alguma jogada. Então, assim, ele vai precisar entender que ele está chegando no maior clube do mundo hoje. Então, ele não pode chegar no vestiário querendo ser o malandrão, querendo falar com todo mundo, ser amigo da rapaziada, que não vai acontecer. Ele pode ter uma proximidade com o Mendy, com o Camavinga, para ter essa relação um pouco mais estreita, né? Ser amigo do Camavinga pode ser amigo do Vini Júnior e vice-versa, e assim vai se aproximando de todos os jogadores do Real Madrid. E claro, o Real Madrid tem uma cultura de acolhimento, né? Principalmente quando vem um jogador novo para lá, como aconteceu com o Vini Júnior, acabou querendo ir para o Castilho, mas depois ele voltou e aí foi abraçado pelo elenco. O Rodrigo é a mesma coisa. Não vai ser diferente com o Mbappé, mas a gente está falando de um jogador
classe A mais. Então a gente precisa entender, ele precisa entender onde ele está pisando. É um clube e um treinador, no caso o Ancelotti, assim, que se a gente pode citar uma qualidade, é que o controle de vestiário vai acontecer, dificilmente vai ter bagunça, né? Eu ainda tenho esse ponto de preocupação, acho que depois do que o Mbappé fez ali, a forma como ele lidou com o Messi, meio que eu ligo um sinal ali de que ele pode ter algumas atitudes equivocadas com qualquer um, entendeu? Se ele teve com aquele que pra mim é o maior da história, imagina com outros jogadores que, por melhor que sejam, por mais história que eles tenham no Real Madrid, como Vinícius Júnior, por exemplo, imagino que ele não pode fazer com esses caras, né? Eu acho que só depende aí dessa atitude extracampo para que dentro do campo as coisas deem certo. É uma pena que a gente vai ter o Endrick aí com menor minutagem, e isso eu não tenho nem dúvida. E também, eu gostaria muito de ver o Endrick jogando. Eu não sei se a melhor solução para ele talvez seja sair do Real Madrid, pedir um empréstimo, eu não faço a menor ideia. Acho que o Real Madrid dificilmente vai se desfazer dele tão facilmente. O Real Madrid tem aquela cultura meio de emprestar ou vender de fato com prioridade de compra. Eu acho que isso é uma possibilidade. Eu não imagino eles emprestando o Endrick, tá? Eu acho que se for para acontecer vai ser dessa forma. Vende ali como eles fizeram com o Casemiro, por exemplo, uma realidade mais factível para o Endrick. E aí a última pergunta que eu tenho até pra gente encerrar esse vídeo é justamente isso. Você acha que essa seria uma saída interessante pro Endrick? Principalmente tendo em vista que a gente tem muitos times de alto nível com a necessidade de um centroavante. A gente vê o Chelsea ali com a falta de um centroavante de alto nível, foi o primeiro time ali que veio na minha cabeça. O próprio Tottenham, com centroavantes ali que vem funcionando, mas eu já não consigo ver o Endrick num time do tamanho do Tottenham. Eu acho que é ali de Chelsea pra cima. Enfim, você acha que pode ser uma saída ele ser vendido com a prioridade ali de compra e não necessariamente ser emprestado? Ou você acha que ele tem que ficar no Real Madrid porque mais cedo ou mais tarde ele vai ter o espaço dele? Já adianto que eu não acredito nisso não. Acho que a venda seria uma boa possibilidade. Eu acredito isso também, Léo. Até porque, para mim, o Endrick é melhor que esse Roselu aí, né? Então, se o Ancelotti, por exemplo, optasse por ficar com o Endrick, eu acho que ele não seria lapidado da forma correta. Porque a gente sabe que o Ancelotti, ele sabe fazer, ele sabe sugar o máximo de um jogador, isso é fato. Mas eu acho que o Endrick ele ia ter muito tempo perdido, porque ele tem uma hierarquia dentro do elenco do Real Madrid na parte ofensiva. E o Endrick vai estar sempre por último ali, entre os últimos, porque a escala hierárquica do Real Madrid ofensivamente, ela já vai ter dois nomes de peso. O Real Madrid, o Júnior, aí vem o Rodrigo, aí por distância, assim, o Brahim Dias está jogando ali em algumas situações de ponta, pelo que eu vi, então já tem outro nome que pode ser considerado à frente dele. Então acho que a venda com essa possibilidade de recompra futuramente pode ser um dos melhores negócios que o Madrid precisa fazer com o Endrick. E mencionando alguns clubes assim, não me vem um clube ao certo na mente, mas acredito que ele sim possa render em outro clube e mostrar para o Madrid. Vocês me compraram, eu estou rendendo, tá? Sou melhor que esses bags tirando o trilho de ataque de vocês. Então, essa é a intenção em mim na hora que vocês forem me comprar para me darem chance. E aí ele pode ir para uma Premier League, ele pode ir até mesmo na La Liga, para algum time ali que estão disputando alguma vaga europeia, que eu acho interessante, um Sevilla, vai jogar ali no Valência, não sei, ele vai ser titular absoluto, isso com certeza. E pode jogar na Premier League, pode jogar numa Bundesliga, por que não? Ter um jogo truncado, ele vai ter a experiência de ter um jogo com zagueiros altos, fortes, zagueiros rápidos, e isso é interessante para ter a lapidação do Endrick, né? Tem o futebol italiano, vai jogar no Napoli, vai jogar na Roma, na Inter de Milão, e se encaixar nesses clubes perfeitamente e ganhar casca europeia, Léo. Nesse caso aí do Endrick, que o Leno citou especificamente, eu acho que é Chelsea pra cima, não consigo ver ele nesses times mais medianos, só também é complicado a gente imaginar que o Real Madrid vai emprestar ou então vender um jogador com opção de compra para um clube que seja um rival direto ali na Champions League. Então, é uma situação complicada, deixa aqui nos comentários se você acredita que ele deve ser emprestado, se ele deve ter minutagem, paciência para ganhar o próprio espaço dele, ou se ele deve ser vendido com opção de compra. Também conta aqui pra gente, qual brasileiro você acha que mais vai se beneficiar dessa situação? Rodrigo, Vini Júnior, próprio Vitor Roque, que nem do Real Madrid é, como eu disse para vocês, e também qual você acha que vai ser o maior prejudicado. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo. Falou!